Então, boa noite a todos. Também quero agradecer o convite. Eu gosto muito dessa casa e venho também como paciente, então tenho um carinho muito especial por ela. Vamos lá. Devido à sua formação muito intelectual, Paulo, que foi criado nas melhores escolas filosóficas de Tarso, ele sempre teve uma vontade de ir a Atenas, levar o seu conhecimento. Enquanto Saulo, ele já pensava assim. E depois, como Paulo, ficou mais animado ainda, porque ele tinha uma mensagem nova, uma boa nova, para levar até os atenienses, que ele julgava os homens mais intelectuais da época. E ele foi criado por um rabino, Gamaliel, e muito instruído por esse rabino. Então ele sempre externou esse desejo também. E quando ele vai até Atenas, até a Grécia, ele chega e começa a falar em praça pública, começa a dizer as novidades, mas não é bem recebido. E aí alguns amigos levam ele até um lugar chamado Areópago, um lugar no alto, onde os filósofos, e todos falavam. E lá ele começa a explanar a mensagem dele. Enquanto ele fala sobre alguns assuntos filosóficos e alguns assuntos mais gerais, ele é bem ouvido. Mas quando ele começa a falar sobre Jesus e quando ele começa a falar sobre o perdão, o ser servo de todos, ele não é mais ouvido e começa até a ser, fugiu a palavra. Apupado. Começa a ser isso, começam a tirar sarro dele, E ele fica muito triste com isso. No final ali da explanação dele não tem mais ninguém e ele fica muito triste, porque ele julgava, e Atenas era realmente o berço filosófico do mundo naquela época, Então ele julgava que ali, aqueles homens com aquele conhecimento enorme iam entender, iam conseguir compreender a mensagem dele. E ele fica muito triste. Ele chega até a pensar que tinha falhado com Jesus, que ele não ia conseguir passar a mensagem que ele queria mais e fica ali quase deprimido. Mas eis que chega Timóteo, e Timóteo vai ao encontro dele. E Timóteo era um coração muito querido, ele viu crescer, e então ele gostava muito de Timóteo. E Timóteo vai até ele, e ali ele conversa com Paulo e diz da importância e da necessidade de Paulo ir com ele até Corinto, naquela época ali. E Paulo assim faz. E quando ele chega em Corinto, Corinto é uma cidade muito importante para ele, que falava muito ao seu coração, porque dali de Corinto saíram dois irmãos um dia, Gesiel e Abigail, que mudaram a vida de Paulo e as nossas vidas também. E aí ali também ele reencontra Áquila e Prisca, que eram amigos dele do começo da conversão dele, quando ele vai para o deserto, depois daquele incidente em Damasco, as portas de Damasco, onde ele conversa com Jesus. Ele vai para o deserto e passa anos ali. Acho que aproximadamente 3 anos. 3 anos. 10? 3. 3 anos, isso aí. E ali ele fica com Prisca e com Áquila. Então em Corinto ele reencontra esse casal e naquela igreja nascente ali, aqueles irmãos mais simples, mais humildes, ele começa então a interagir com eles e recobrar o seu bom ânimo. Aquelas decepções de Atenas ficam para trás. E ali ele vai conversando com os cristãos, naquela época ainda não eram denominados de cristãos,
mas eram seguidores de Jesus, e ele vê a necessidade do auxílio e quanto trabalho ele teria pela frente. E ainda em Corinto, mas muito tempo depois, quando ele estava pensando em ir a Roma, porque esse era um desejo dele também, de levar a mensagem do mestre até Roma. E ele estava assim, meio de malas prontas para partir para Roma. Até ele já tinha enviado uma carta aos romanos, né? Uma pessoa chamada Febe levou essa carta até lá, que depois fica famosa por ser uma epístola, uma carta de um conteúdo muito profundo, talvez a que tenha o mais profundo conteúdo. Então ele já tinha se adiantado, essa carta já tinha sido enviada, e ele foi quase, estava saindo para ir para Roma, chega o mensageiro de Tiago, de Jerusalém, dizendo para ele da necessidade dele ir a Jerusalém, porque Tiago estava precisando muito dele. Mas quando Paulo recebe essa mensagem, ele recebe com uma certa resistência, porque há um tempo atrás, quando aconteceu um primeiro concílio, uma primeira reunião dos cristãos ali em Jerusalém, que tinha sido organizada por Pedro, Paulo e Tiago tiveram ideias ali muito diferentes. Paulo queria que todos os gentios pudessem conhecer a mensagem de Jesus, independente do que eles processassem como fé. E Tiago, ele aceitava isso, mas ele achava que esses gentios tinham que ser circuncisados. Então ali eles tiveram uma divergência. Mas aí Paulo se recolhe no silêncio da prece para conversar com Jesus e para entender melhor esse chamado. E quando ele abre ali naquele momento, era um pergaminho, e quando ele abre o pergaminho, bem no meio da mensagem, ele olha e ele lê a seguinte frase: concilia-te com o teu inimigo enquanto ainda estás a caminho com ele. Então, nesse momento, ele entende a mensagem e faz uma prece naquele momento, se concentra, volta para o mensageiro e diz: amanhã cedo nós vamos para Jerusalém, eu vou com você. E aí organizam as coisas e ele abandona a viagem para Roma e vai a Jerusalém. Quando chega no porto, ele já é advertido ali por um profeta das dificuldades que ele enfrentaria quando chegasse em Jerusalém. E assim foi. Ele chegou em Jerusalém, ele foi preso, né? Mas a gente não vai se ater a isso. Quando ele consegue finalmente encontrar Tiago, eles começam a conversar, e essa é uma conversa muito amorosa. Tiago, naquele momento, ele abre o coração para Paulo. E aí ali os dois confidenciam as dificuldades, né? A igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, só estava de pé mesmo ali por causa que Tiago tinha uma boa relação com os judeus. Mas ele tinha que dar muitas voltas para que isso acontecesse. Também era muito difícil para isso. E ali eles começam a conversar e abrem o seu coração. E nesse momento, Paulo, ele começa a ter uma ideia diferente de Tiago. Ele começa a ver Tiago, ele começa a admirar Tiago. Não só Tiago, mas todos aqueles galileus, que aos olhos dele eram homens humildes, muito simples, e que faltava ainda muito conhecimento. Mas naquele momento ele consegue entender que aqueles homens, aqueles galileus humildes, eram mais sábios que talvez o mais sábio dos rabinos de Jerusalém, ou o mais sábio dos filósofos de Atenas, que mesmo com toda aquela sabedoria,
não conseguiram compreender o que ele queria falar, a mensagem de amor. Com todo aquele conhecimento, eles eram, assim, indiferentes àquela mensagem. Mas aqueles galileus humildes, que vieram das choupanas de pesca, e Tiago, eles eram sábios. E sábios também porque venciam as maiores discussões intelectuais em Jerusalém, no Sinédrio, porque sabiam, no momento oportuno, calar, no momento oportuno, ficar em silêncio, renunciar. Então ele começa a compreender essa forma de pensamento. E ele se lembra também de uma ocasião na Antioquia, quando ele e Pedro tiveram uma discussão. Porque ele começou a inquirir, começou a questionar muito Pedro sobre a casa do caminho e sobre ainda eles manterem algumas tradições do judaísmo. Então, nesse momento em Antioquia, quando ele eleva a voz com Pedro, e a resposta de Pedro naquele momento poderia ser crucial para o futuro dessa nova igreja que estava nascendo, e assim o foi, porque Pedro naquele momento ele se cala, ele não responde a Paulo, ele silencia. Ele silencia, ele se cala e ele cede a razão a Paulo. Então, nesse momento, ele se lembra também daquele acontecido. E ele começa a ter uma ideia e, nesse momento, ele produz uma frase, uma pérola. Dessas pérolas, dessas frases que a gente produz depois de muito pensar, de muito meditar. E o que não é o Evangelho de Jesus? Cada frase, senão milhões de anos, bilhões de anos de evolução de uma alma que Jesus colocou ali. Então, nesse momento, Paulo produz essa pérola. Uma frase assim, que a vida, ela exige mais compreensão do que conhecimento. A vida exige mais compreensão do que conhecimento. E assim a gente começa a analisar, porque você pode ter todo o conhecimento, como muitas vezes acontece. Não que eu sou a favor do conhecimento, pelo amor de Deus, né? Não que eu esteja subjugando, não é isso. Mas que todo o conhecimento, todo o cognitivo não é o suficiente para você penetrar na verdadeira mensagem de Jesus. Você tem que ter alguma coisa além disso, uma faculdade. E quando a gente vem aqui para a questão 619, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E eles respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreenderão. E aí ele compreende isso, né? Paulo entende isso, que naquele momento que é mais necessário compreender do que conhecer. E aí a gente começa a perceber também por que a gente às vezes sempre encontra pessoas simples, não é assim? Com um conhecimento às vezes não tão amplo, mas com um coração, com uma bondade e com um entendimento de Jesus muito grande, né? E às vezes, como aconteceu com ele lá em Atenas, filósofos, os maiores nomes da filosofia, que não ainda conseguem compreender essa mensagem de Jesus, né? Na questão número 10 também, Kardec pergunta assim, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem, não. Falta-lhe, para tanto, um sentido.
falta-lhe para tanto uma faculdade. E talvez a compreensão, o amor, a caridade, que é a filha dileta do amor, seja essa chave para que nós possamos conhecer essa natureza íntima. Ou talvez para que possamos desenvolver a faculdade que nos falta, para que possamos conhecer essa natureza íntima de Deus. Na carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele faz aquele hino, quando ele cria aquele hino maravilhoso ao amor, né? Ele coloca no final que de todas aquelas qualidades, a fé, o maior de todos é o amor. Então, Paulo, naquele momento, que escreve aquela carta à comunidade, aos Coríntios, porque aquela comunidade estava passando por uma disputa interna, de orgulho mesmo. Alguns tinham o dom da profecia, uns se achavam melhores do que os outros, porque conseguiam profetizar melhor. Então ali Paulo, ele escreve essa carta, e ele, naquele hino maravilhoso, coloca a importância do amor. Que mesmo que você tivesse todo o conhecimento, se você não tivesse o amor, nada seria, né? E mesmo no final ele coloca que o amor até acima da fé. Vamos lá, pessoal. Me ajudem aí, podem perguntar. Ninguém quer saber nada. É? Não, é tão preciso, tão certo, que não tem nem... É isso que eu ia falar, você falou tudo, né? Pra falar, não teve... Uhum. É assim, ó. Eu gosto muito desse texto, dessa palestra, né? Porque eu me vejo muito assim também. Eu leio o Evangelho, acho que já começo a entendê-lo, mas falta um entendimento maior, sabe? Ele já me sensibiliza, né? Até esses dias um amigo me perguntou, um amigo de outra religião, por que eu não estava lendo, porque eu não lia a Bíblia, eu falei que eu estava lendo o Novo Testamento, né? E aí ele perguntou, eu falei que já era, não me lembro a vez, terceira vez, mas por que você tem tanto texto, né? Falei, cara, mas eu ainda não entendi, eu ainda não compreendi, né? E então eu ainda leio ele e acho que vou ler ainda muito esse texto. As palavras mexeu com o meu pensamento um pouco, porque eu tenho um entendimento que o ser é mais importante que o saber. Porque o ser é tudo aquilo que você já acumulou na sua vida passada, né? Então, como você é o que é, não adianta. Você pode estudar 100 anos, tu não vai conseguir, às vezes, chegar perto de uma pessoa que já está mais purificada. Que já compreende. É o que tu escreveu aí no caso do Paulo, né? Mas você veja, quanto tempo essa visita a Tiago é mais ou menos 20 anos depois do ocorrido de Damasco. Porque Paulo se considerava top. Então ele conseguiu achar na humildade e nas virtudes dos seus colegas ali, São Paulo de Cristo, algo que eu não tinha visto nos próprios colegas com quem ele estudou, com quem ele se desenvolveu. Ou seja, é um ser. Aqui eles já estavam prontos mesmo, sem conhecimento, mas com poder divino muito superior. A gente pode até fazer uma comparação. Talvez nesse momento ele tenha se tornado Paulo. É. Tem essa
Eu vejo como uma questão toda assim, que o pessoal confunde conhecimento com sabedoria, são duas coisas distintas. Às vezes o conhecimento ele pode te dar várias versões de uma mesma coisa, assim, mas aí você tem que passar por uma determinada experiência para aquilo se encaixar. Que eu acho que é o momento que aquilo se torna. Aí aquela vivência se transforma em sabedoria, ou seja, pode ter lido, estudado, porque fala das discussões que aconteciam na época em cima daquilo que tinham dito que Jesus falou. Então você poderia ler, como já existia, os fariseus como é que estudavam o Antigo Testamento e tudo mais, eles discutiam entre eles, ninguém concordava com tudo. E nem eles entenderam quando Jesus falava a própria escrituras que eles estudavam, de outra forma que eles não entendiam, porque ele tinha uma visão totalmente diferente. Então, é o que eu digo assim, essa questão de sabedoria e conhecimento é bem diferente uma coisa da outra. Então, eu vejo assim, a pessoa pode ter uma vida simples, sem muito estudo, mas um tipo de experiência que passou, algum conhecimento que ela já tem, faz a experiência que ela passou. E cria aquela... É diferente, de repente, uma pessoa que estudou, mas não teve uma experiência que aquilo incorporasse para ela, assim, no sentido. Porque a teoria é bem mais fácil, né? Na prática é que a gente vê. O que nós mais gravamos de Paulo é o que ele fez, né? Mas o legado de Paulo é o que ele passou. É o que ele passou. O que transformou e fez com que ele se iluminasse foi o que ele passou. Porque quando ele passou pela experiência da estrada de Damasco, lá, de ter conversado com Jesus, ele achou que tinha acertado na Mega Sena. Ele era um erudito, ele era inteligente, ele era um estudado, e daí ele queria transformar aquilo que ele tinha, aquela experiência, e passar a transmitir os ensinamentos de Jesus de forma teórica. Não aceitaram nada. Ele foi rejeitado em todos os lugares que ele foi com essa intenção. Até mesmo na família dele. E aí quando ele sofreu o processo, quando ele viu quanto era difícil fazer com que isso se interiorizasse, quando ele sentiu a interiorização, aí a luz mudou de lugar. Então esse para mim é o maior legado do Paulo. É o exemplo dele, é a vivência dele. E todos nós um dia, se já não passamos, vamos ter que ter a nossa estrada de Damasco. Nós vamos ter que nos transformar. A proposta do Espiritismo é a reforma íntima, né? Então, quando a gente estuda meia dúzia de livros aí e se acha já esperto no conhecimento, a gente não chegou a lugar nenhum ainda. Talvez a proposta do Espiritismo seja essa compreensão. Talvez seja isso. Por isso que a Tereza perguntou qual é o título. Eu falei o essencial, mas eu não tinha título. Naquele momento é que veio. Talvez o essencial seja a compreensão. Mas é a caridade, que é essa filha dileta do amor. A compreensão também é. Mas a caridade é que vai trabalhar isso, eu acredito, na gente. Eu aprendi assim, eu li, estudei, aceitei o que estudei, que disse assim, Paulo estava saiu do deserto, lá daquele casal. Aquela Prisca. Até então já tinha saído do Gamaliel, e tinha saído da Prisca, né? E estava descendo, e no caminho encontrou um romano que estava que era lá o chefe de uma cidade, e estava sendo chantageado por um daqueles chantagistas que faz milagre de Araque, né? Para curar este homem. E já estava perdendo a visão. Isso. Aí o Paulo foi lá, entrou em contato com ele, fez ele se retirar e foi lá e curou aquele homem. Daí então, esse homem já mandou mensageiro para Roma falando de Paulo.
na frente dele. Chegou lá, como se diz, a fama chegou antes que o dono. Aham. Quando ele chegou lá, em vez dele ir lá para Roma, ele foi para a Casa do Caminho. Uhum. Lá ele contou para Pedro o que aconteceu. Aí Pedro reuniu o povo que estava ali com ele, os chefes da Casa do Caminho, contou, ele confirmou que foi tudo assim. Aí Pedro disse para ele: então, a partir de hoje, você não é mais Saulo, você passa a ser Paulo, que significa um homem pequeno de grandes feitos. Pois é, mas talvez esse momento tenha ocorrido dentro dele espiritualmente, nesse momento quando ele compreende isso. Ele compreendeu isso, que o que não era o que ele fazia, mas era da forma como ele fazia. Certo, porque assim, ó, a mensagem dele ele foi muito bem escolhido, porque para ele ir aos gentios, para ele, primeiro que ele era um cidadão romano. Ele falava várias línguas e tudo mais. Pode falar, seu Pinho. Concluiu? Concluiu isso que estava falando? Sim. Não, é o seguinte, quando tu falasse que fé sem amor, né, não pode acontecer. Não dá para entender a fé sem o amor. Porque a gente pode ter fé no trabalho, fé em qualquer coisa, mas se não entra o sentimento de amor nisso aí, não vale nada, né? É o caso de Paulo. Acho que Paulo primeiro sentiu o amor, Sim. para depois veio a fé. Sim, porque mesmo tendo todo o conhecimento que ele tinha, ele era intelectualizado, né? As escolas de Atenas, de Alexandria, Gamaliel, Se ele não tivesse né? fé, ele não podia compreender. Né? Mesmo assim, ele perseguia e torturava em nome de Deus e achava que isso era o que ele devia fazer. Porque dentro da Então, o que faltava ali? O amor. Dentro da escola dele, Jesus não fazia parte da coisa. Era Deus. Mas é que ele, assim, ó, eles eram muito, né, muito presos à lei mosaica. A Exatamente. letra, né? A letra. da coisa. Isso. Mosaico. Aí é o conhecimento. Que tava lá. Isso, porque quando eles não aceitavam os textos, ou quando eles não aceitavam a mensagem de Jesus, era porque isso era contra a lei mosaica. Eles nem analisavam de outra forma. Então eles não davam nenhuma abertura para que isso pudesse ser discutido. E toda aquela estrutura ideológica, filosófica, ela estava montada também para beneficiar eles. Claro. Então eles não tinham interesse de mudar aquilo. Tá? Aquilo fazia bem para eles sob o aspecto material. Tá? Então quando chega um estranho, que era o Jesus, usando do próprio ensinamento deles para dar uma outra visão, né? É evidente que ele seria rejeitado. Né? Não poderia ser diferente. Sim. Não, e ele foi muito bem escolhido para a missão dele. Porque, né, era cidadão romano. Então, o cidadão romano, Tinha livre passagem. livre passagem, não pode, ele sempre tem que ser julgado quando ele é preso. Não pode ser condenado ou morto diretamente. Ele tinha todo aquele conhecimento e ele era escutado em todos os sinédrios, né? Em todas fugiu a palavra da igreja As as sinagogas. Então todas as sinagogas onde ele ia, ele era escutado, né? Então, e ele tinha desse conhecimento infalível da lei mosaica. Então ele começava pela lei mosaica, sempre começava o discurso dele pela lei mosaica. E depois ele ia conectando isso com o Evangelho. Transformando. Né? Pegando o gancho do seu Pinheiro, ainda para não deixar fugir a história da fé e da caridade. Na minha visão, o Paulo, quando ele teve o evento de Damasco, ele instalou a fé na vida dele. Aí ele instalou a fé, mas ainda não tinha o amor necessário para poder ser aquela luz que ele acabou se transformando no decorrer da vida dele.
Ali se instalou a fé. Ele tinha certeza de que ele estava enganado com tudo que ele fazia, né? Só que aí você tem todo um processo de culpa e tudo mais a ser trabalhado, né? Que uma vez você perseguiu, e de repente você começa a se ver no outro lado da moeda, você começa a pensar, pô, eu tenho todo um processo aí, né? Por isso essa questão vai para o deserto. Você vê que em várias outras, não só cristãos, né? Sempre tem aquela, vai para o deserto, vai para as montanhas, fica isolado um tempão. Sim. Aí você vai trabalhar os seus processos, Sim. né? Que aquilo tem que vir à tona. Pois é, Faz mas, sentido. Uma catarse, né? mas e com a gente? A vida aqui vai. A gente não tem a chance de ir para um deserto meditar. Mas não precisa, né? Aqui Mas o quando a pessoal- gente começa a praia da escala tá à compreender, disposição. mas quando a gente começa a compreender os nossos erros, né? Porque falo por mim, chega um momento onde você começa a olhar para trás e perceber que as coisas que você fez, algumas coisas eram erradas, né? E aí nisso às vezes também dizem até que a depressão é muito em cima disso. Do passado, né? Por que eu fiz, como eu fui assim, tal. É a culpa, né? A culpa é é terrível. terrível. Esse exemplo E maravilhoso. quem mais culpado que ele? Ele passou pela culpa muito rapidamente, logo disse, Senhor, o que quer que eu faça? E aí apedrejou Estevão Né? e tudo, né? Tudo mais o que fez. Sim. Crianças e É tudo. um belo exemplo de não ficar estagnado na culpa, porque E- a culpa nos deixa estagnados. Deixa estagnado. E as digníssimas seguidoras de Jesus que a gente ouve, e escuta e lê, Joana de Ângeles e Irmãs do Fogo, segue nessa mesma linha. A culpa só serve para tu identificar o erro, Sim, é não para necessário. te maltratar. Não para permanecer Não nele, para permanecer mentalmente. A partir dali, tu identificou o homem velho, respeita ele, mas vai fazer diferente. Modifica a tua vida, né? Que é a Claro. estrada de Damasco. Sim, hoje eu não faria mais assim. Outra coisa, ele nem sempre ele tinha o deserto para fazer Sua a introspecção. meditação dele. Porque quando ele sofreu o segundo naufrágio, e que a cobra mordeu no braço dele, ele estava na ilha de Páscoa. Sim. E a ilha de Páscoa era um deserto. Ele estava lá para se conectar com Jesus. Exatamente. E daí ele desceu e estava a caminho de Roma. Isso. Até o deserto judiou dele, não no sentido físico, porque quando ele descobriu quem era o Átila e E a Prisca. ele descobriu que ele já tinha, como Saulo, prejudicado a família dele, Sim. a culpa aumentou mais ainda, né? O pai, Isso. o pai de Áquila, né? Foi ele quem mandou matar. Eu acho que teve também muita persistência, né? Ele não desistiu nas adversidades. E a questão de, no início, poucos estavam aderindo ao que ele estava passando, também tinha um momento daquele povo, né? Que a gente tem até a história que se você, às vezes, não é o momento da pessoa aprender e você joga a luz muito forte nela, ela acaba se cegando e escondendo. Então, o momento certo de agir, o momento, as palavras certas, o silenciar, todo esse conjunto foi o que fez tudo que Paulo conseguiu fazer sem desistir. Mas a questão do conhecimento, da sabedoria, cada um tem o seu momento também para receber isso. E até ele teve um momento dele de entender também. E para passar para frente, aqueles que estavam recebendo também tinham que ter aquele momento de receber a informação. Sim, mas então, e aí quando a gente traz pra gente, né? Quando a gente faz essa analogia, então assim, ó, todos fomos um pouco de Saulo, mas hoje não somos mais assim. Ou então não podemos mais ser assim, né? Então essa culpa não pode ficar também nos martirizando, Perdurando por sempre, né? perdurando para sempre. Mas aí é o auto-perdão, que é o amor consigo próprio. A caridade, a compreensão. O auto-perdão é muito difícil, né? Ele tem que ser... Talvez mais difícil que o perdão, né? Mas você vai perdoar quando você compreender. Conheça-se a ti mesmo.
Aí sim, tanto o próximo quanto a gente mesmo. Você vai perdoar quando você compreender isso. E aí é o que diz a palestra. Essa compreensão é filha do amor, é da caridade, né? Porque Paulo, na epístola, falou sobre o amor. A gente pode até colocar ali também a palavra caridade, né? Até alguns autores dizem que não, que ele não falou sobre caridade ali, que ele falou sobre amor. Mas a gente pode interpretar dessa forma também, né? Porque você sai aquela questão do julgamento, né? Porque se você está culpando, se a gente julgou, você está se julgando. E é coisa do julgamento. Sim. Então, se a gente se olha de outra forma e que se perdoa, não tem como você olhar para o outro e ficar apontando, mas se muda a percepção. Então, você não tem mais como ficar... Você começa a entender, a compreender cada um no seu momento, vamos dizer. Senão você vai ficar apontando e julgando as pessoas direto. Então, eu vejo assim que para você também conseguir chegar nesse ponto eu fiz besteira, daqui para frente, se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, eu não saio daí. Aí se eu saio disso, de certa forma eu aceitei que eu já fiz e estou mudando meu comportamento. Então isso muda também a forma como você vai olhar para outra pessoa que de repente está cometendo aos seus olhos, né? Está cometendo algo que você não faria, mas você vai entender que é o processo da pessoa. Né? Então não tem assim como você depois não se colocar no lugar de outra pessoa que está fazendo algo que ela mesma uma hora vai ter que passar pelo processo. Então, empatia, que daí o amor. se não tiver isso, né? Como é que você entende que ele usou de amor depois que ele apedrejou o cunhado dele? Até a visão de Damasco, ele estava meio enlouquecido. Ele não tinha nada, ele estava dentro do valor que ele tinha como fariseu. Quem apedrejou o Estevão foi o Saulo. Foi o Saulo. Foi o Saulo, não foi o Paulo. É. Não, só que se tornou Paulo depois que ele saiu lá e voltou, que Depois da transformação. Ele praticamente teve um batismo com o Pedro, denominando ele de sim. A partir da hora que ele contou o que aconteceu, como aconteceu, eles fizeram uma análise e deram a palavra para ele de Sim, Paulo. Assim como todos os convertidos adquiriam um novo nome, porque era um novo homem, né? Assim Gesiel e Estevão. Sim. Então ele também pensou nisso nesse momento. Foi. Em homenagem a Estevão também, ele mudou de nome. Mas ele, depois do apedrejamento até a visão, ele não usou do amor. Não. Ele foi enlouquecido na estrada. Foi. Perseguido. Enlouquecido. Tanto que os amigos dele... Ele estava atrás quando ele foi para Ananias. Quando ele foi para Damasco, ele estava atrás do Ananias, porque ele julgava que foi o Ananias que tinha transformado a amada dele. Né? Abigail. E na verdade não foi. Ela se transformou. Era da cabeça dele isso, né? Era a cabeça transtornada dele, né? E eu sei que é uma história muito boa, mas você tem que ler, reler, reler e reler. Sim. Até que você entende tudo. E tudo isso não vale nada se não pegar o exemplo e seguir. Exatamente. É isso aí. Todos temos a oportunidade da transformação, Claro. né? Todos temos. Claro. Isso é maravilhoso. Essa estrada de Damasco todo mundo tem. Mas não se esqueçam que Paulo, quando ele veio para a Terra, veio com essa missão já. Com certeza. Sim. Mas podia ter se desviado. Ele não sabia, né? Ele não sabia. Ele foi produzindo isso, mas ele não tinha consciência disso. Quando Ananias foi falando com Jesus mandou ele lá na casa onde estava, abriu os olhos dele. O que ele falou para Ananias? Que ele era um vaso escolhido. Sim. Então já tinha, a missão dele estava começando ali.
já era um ser determinado a fazer o que ele fez. E muito fiel. Bem antes de ter nascido, ele já sabia que tinha que fazer esse trabalho. E muito Só que fiel. ele despertou na queda de Damasco. Tão fiel ao judaísmo, como depois foi a A Jesus. convicção dele era muito Fiel. a disciplina dele. Disciplinado. Então, por isso talvez tenha sido ele o escolhido, né? Ou o preparado, esse espírito. Já veio como romano, já veio como estudioso, conhecedor de todas. Mas imagina como é que é Tinha ser, o dom da palavra. como é que é ser o planejamento. Você vai perseguir. Já pensou se isso estivesse no planejamento? Né? Tipo assim, ó, o cara ficou perseguindo os caras direto, depois você vai se tornar um deles, né? Pois é. É uma história interessante nesse sentido, assim, porque às vezes é isso que acontece. Às vezes a pessoa entra numa escola filosófica, ela defende ela com unhas e dentes, as outras estão tudo erradas, tá tudo, Sim. é tudo demoníaco, Nós somos dele assim. aspecto. Nós somos assim. Até que a pessoa, de repente, ela começa a se dar a chance de ter uma outra visão e começar a encarar cada pessoa com a sua própria trajetória e compreensão desse universo. Você lembra o nome do dono da pousada lá em Damasco? Não lembro. Eu lembro? Eu também não lembro. E foi ele que foi assim, a agulha que teceu toda aquela trama para fazer ele ir para o Eu deserto. só lembro que eu não me hospedei lá. Foi ele quem fez essa trama para que o Ananias curasse ele e ele fosse até os amigos dele que haviam abandonado, que ele mandou de volta para... O Ananias claudicou e chegou a dizer, ó Jesus, ele é meu inimigo, ele vai me matar. Mas esse dono da pousada Sim. que costurou toda aquela trama para ele poder Ir para o deserto. ir para o deserto. Então, mas ele... Tanto que ele foi mandado dali direto para o Gamaliel, Sim. Que naquele momento ainda não entendeu. que até Ele então ele não não entendeu era, por não quê. tinha conhecimento da mensagem, né? É. Morreu como um cristão, mas ali não, naquele momento. Então, mas todo esse conhecimento do Paulo, todo esse cabedal dele, daí naquele momento ele percebe que aqueles galileus humildes eram mais sábios do que ele se julgava ser também. Vamos incluir ele nisso, né? Sim. Então ali ele percebe a importância da compreensão e do amor. Por que Jesus, para conduzir a igreja dele nascente, escolheu um pescador humilde? Por que ele não escolheu o maior filósofo de Atenas? O maior de Roma? Não, ele escolheu um coração humilde. Então essa é a pérola. A humildade, o amor, talvez seja não como temos hoje ainda em nós, mas numa potência elevada, a faculdade para que possamos entender um dia essa natureza divina. Porque quando Jesus falava de Deus, como ele apresentava o Pai? Um Pai inteligentíssimo, um Pai... Humilde. Um Pai que ama. Um Pai amoroso. Jesus, todo o conhecimento dele, ele nunca discutiu matemática, filosofia, ciência. Não foi por esse caminho que ele veio. E ele poderia. Astronomia. Sobre o que ele falava? A tônica foi sempre o amor. Amor. Aí tem uma mensagem. Tem que ter. Né? Então é claro que é importante o conhecimento cognitivo. Claro que é. Mas a chave, o essencial é o amor e a caridade. Licença um pouquinho. Pensando que eu estou começando a entender, estudar as coisas agora. Né? Eu não sei, pode não é engraçado, mas eu imagino Jesus escolher aqueles homens que não sabiam nada, então tinha, acho que um momento que ele ficava pensando em desistir, como alguns apóstolos não sabiam, ficavam com medo
do soldado, né? Medo de saber quem era Jesus, era amigo deles. Quer dizer, a situação da nossa cristandade foi difícil. Muito difícil. É uma coisa, por isso que eu te falo, né? Mas Jesus, ele conhecia aqueles espíritos. Exatamente, o amor. E a escolha não foi pelo que eles sabiam, era pelo que eles sentiam. Era diferente, né? E eu acho que nem eles sentiam o quanto eles eram importantes, né? Porque quando a gente vem, a gente tem o esquecimento do passado. Né? Então, assim, eles nasceram ali, não foram alfabetizados, talvez tenham sido em outras vidas instruidíssimos, né? Mas ali naquele momento não. Mas ele sabia do valor daqueles homens, né? Inclusive de Judas. Inclusive nós de estamos Judas. aprendendo até agora. Né? Sim. Mateus. Sim. Mateus. E quando eu acredito que ele sempre teve a confiança nesses escolhidos, que isso é uma preparação que já vinha ocorrendo há milênios, né? Milhares de anos. Mas os escolhidos, pelo esquecimento e pela preparação daquele momento, boa, vou pegar esse gancho aí, eles não tinham a fé necessária, né? Homens de pouca fé. Até quando terei de estar com vocês, né? Então, mas depois, todos eles foram martirizados. E todos, no momento do seu martírio, da sua morte ali, firmes na fé com Jesus. Então, se no começo aconteceu de ter uma dúvida, isso depois... As picuinhas entre eles lá. Isso. E o que deu essa segurança toda? O amor que eles encontraram ali. Tem um livro, Nos Céus de Gália, do irmão José. O autor, eu acho que é o Bacelli, o encarnado. O irmão José, eu sei porque ele é um dos espíritos da Caville, que eu trabalho lá na Casa Espiritual, Casa Virtual. Que ele narra nesse livro que todos eles estavam encarnados, todos eles eram celtas. Sim. Estavam lá. Inclusive Kardec. Todos eles estavam encarnados. João Batista e todos os apóstolos estavam lá numa encarnação precedente àquela que eles iriam ter quando da vinda de Jesus. Foi a última preparação deles, foi aquela. Foi aquela. E a senhora vê também, né? Essa questão da fé, do esquecimento, do preparo. Maria, a mãe de Jesus. Que nós temos um especialista em Maria aí. Ela, imagina a situação de uma menina judia, grávida. As mulheres não valiam nada. Nada. Então, imagina a situação de uma mulher dessa naquela época, né? Já casada com um homem com outros filhos e toda essa situação. Com uma certa idade. E ele com uma certa idade e a fé dela, porque ela, para mim, de todos eles, era quem tinha maior certeza. Era a mãe, né? Era a mãe, conhecia. A mãe conhece o filho, né? Quantas visitas que ela teve de anjos? Sim, mas a fé dela, no momento da crucificação, ela ali, uma mãe. Aquela foi uma estrelinha que veio de longe. Dizem que quando ela teve a notícia da prisão de Jesus, João foi avisar para ela que Jesus tinha sido preso, ela ficou desesperada. E diz que aí ficou em oração, em meditação, e pediu para que Deus tirasse ele daquela situação, aquele filho tão maravilhoso, né? Mas no outro dia, João volta com a notícia que ele iria ser crucificado. Então que nesse momento ela entrega
para Deus. Mas Jesus tinha, assim, de certa forma, indireta, já preparado ela. Para isso. Mãe, está chegando o momento, está Jesus chegando não o batiza momento. no Notícia, vai encaixando. E aí ele, eis o teu filho. Né? Essa mensagem dá uma palestra também inteira. Toda a humanidade. Somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai. Mas nessas histórias todas, né? Hoje eu estava conversando com a mãe a respeito de outras pessoas que nem minha mãe morou uma época numa cidade lá no interior de São Paulo, e vai encontrar uma pessoa que morou lá aqui, trabalhando aqui. Mas aí eu pensei, olha só a história, só teve que casar, foi para São Paulo, teve que ficar viúvo, veio para cá, encontrar essa pessoa aqui, né, nesse lugar aí. E aí você fica pensando, né, um lugar assim tão longe, distante, né, naquela época nem se pensava em ir para Santa Catarina. Então, que nem nessa história do Saulo para Paulo aí, né? Qual era a probabilidade de ele encontrar duas pessoas num lugar distante de onde ele estava, que tinha a ver com algo que ele tinha feito com o pai delas? Imagina assim, aí de ter essa reflexão, né? Então, às vezes parece que às vezes, em determinados pontos da vida das pessoas parece que se cruzam algumas... Mas você fala assim, são as teias, então, né? como é que você consegue, com essa engenharia toda... Não né? era naquele Engenharia momento, sideral. não ia ter dado certo lá. Engenharia sideral. Deve ser depois. Não é que a gente está sendo manipulado, mas a gente está sendo cuidado. Necessidade de ajustes também, né? E tem uma coisa muito interessante. Quando eu morava no estado de São Paulo, eu era uma menina. Mamãe era costureira e a bordadeira tinha que bordar os monogramas do bicho da escola. Então ela falou, Mário, me chamava de Mário, vai levar isso aqui lá para a bordadeira. Aí eu levava. E tinha um filho, até quando chegava lá para a tia Paula, tinha um menino atrás do muro. Na hora que a gente passava, ele levantava a saia com a vareta do moleque, né? E eu falei, bom, eu não vou mais, eu quero contar a história, irmão. Aí eu já estava casada, morando em São Paulo, já estava viúva, e veio uma moça pedir, por favor, uma vizinha, que eu nunca tinha assim, conversado. A minha filha brincava, a hora que vocês lerem a história dessa Tana, ela falou, Marilena, por favor, você pode emprestar o telefone, que eu estou voltando novamente para Itajaí, aí que eu fiquei sabendo, cara. E a mudança está demorando. Aí, tá. Nisso, alguém bateu na porta, entrou, era o marido dela, estava já chegando, caminhão e tal. Eu olhava para ele e falava assim, eu conheço esse cara. Menino da onde? Né? Daqui. Vou deixar uma varinha do lado dele. Se ele pegar a varinha... Aí eu falei assim, eu te conheço, mas não sei de onde. E ele tinha aqui no cabelo aquele negócio que ele chama de, como é? Que vira assim, um topetinho. Pega, rapaz. E aquele tava... Aí eu falei, eu já sei de onde eu te conheço, você morou em Tupã? E a mulher dele estava ali do meu lado escutando. Ele falou, você conhece Tupã? Eu falei, eu morei lá. E você, tua mãe era bordadeira. Falei, você levantava a saia da gente com aquela vara. Eu falei, porque eu nem conheci, começou a rir. Agora você vê, além desse cruzamento lá, ele ria muito, e eu também. Aí, lógico que a gente brincava, conversava sobre isso, mas você vê como é que essa trama acontece, né? Da gente conhecer pessoas. É impressionante isso. Eu acho que tem, assim, determinismo e fatalismo, né? Eu acho que tem situações que a gente consegue desviar, mas acho que tem situações que, se nós temos que passar, a gente não consegue desviar. Por mais que você vá para um lado, em algum momento, como a senhora encontrou essa outra pessoa, né? Sim. Então, assim, alguma coisa ali tem que acontecer. Então, se a gente volta lá... né? Época de Jesus, estava tudo muito preparado, né? Muito ali bem conduzido, né? E ele sabia que a mensagem dele ia ser distorcida. Eu tenho certeza que ele não achava que a mensagem dele dali para frente iria mudar os homens. Ele veio plantar uma semente, e essa semente tem que morrer para germinar, como todas, né? E sabe do nosso coração
como é duro o nosso coração. E ainda mais naquela época, né? E até hoje. Até hoje. Né? Olha para o mundo. Hoje. Abre o jornal hoje. Para ver o que está... Estão matando cristãos em... Acho que é Ruanda. Eles estão enterrando vivos os cristãos. Semana passada. Só as mãos ficam para fora. Assim. Depois das crianças ainda, que foram assassinadas? Sim. Isso, olha aí, 2000 anos depois, né? Então, é claro que já deu certo e vai continuar dando certo, né? E já estamos numa época agora de transição humanitária, né? Porque a transição planetária, ela é humanitária, né? E a nossa base é que seja esse amor, essa caridade, para que possamos compreender esse evangelho do Mestre. E quanto ao fato de ter vindo primeiro, eles prepararem tudo para que Jesus, quando chegasse, já fosse recebido com amor e carinho. Então, outra claro, exemplo de fé e de conhecimento, mas também de mediunidade, né? João Batista. Ele sabia que ele era o Messias. Como é que aqueles 3 reis magos vieram ali? Eles foram buscados, foram conduzidos para ali. Foram conduzidos. Nada é ou deixa de ser sem ter uma razão. A razão é essa. Foram conduzidos para ali. Sim. Você veio da onde? Você veio de fora. Sim. Conduzido para Porto Belo, porque lá você ia estudar na doutrina. Sim. E ia mandar a sua mensagem para a população. Juicy e a Rosa vieram lá do sul do Rio Grande do Sul, lá de cima da serra, venderam um sítio muito bom lá. Escapando da geada. Vieram para cá e quando chegou aqui procurando, aqui é a casa que nós procuramos. É aqui que nós vamos ficar. Nós ficamos felizes de eles terem ficado aqui. Esse aqui é a mesma coisa, veio para cá. O Ronaldo, a Nani, Tereza. Pô, a Tereza já foi quando nós começamos aqui, né? O Ronaldo também foi quando nós começamos aqui. Foi. E assim foi. Nada é por acaso. Lei de sintonia funciona. E o Oliveiros, meu filho, eu vim saber de muita coisa nossa, da nossa cultura. Você também veio fora, né? Eu Foi morar lá no Mariscal. O Júnior, quando eu vou descobrir ele falando frequentar Porto Belo. Está nessa parte que todos vocês conhecem. E hoje está frequentando Eu onde? era bem crua. Porto Belo? Mas, Não estou jogando. assim você estava muito do meu lado. Mas fazes a tua leitura. Né? Então, eu sou grato a Jesus por ter me dado a oportunidade de comprar esse pedaço de terra, fazer isso que está aqui, com a ajuda de todos, e agora poder estar aqui falando em nome dele o que nós devemos fazer, o que nós não devemos de fazer. E esse o que devemos fazer é tão fácil, é só fazer tudo com amor e com carinho. Compreender. É compreender aquilo que estamos fazendo. Compreensão. Não é assim, seu Tom? Ver o Newton bem é outra coisa, né? Que tal? Tava fazendo falta. Aí eu estava aqui, não abria a boca. Aí ele vem falar de um assunto hoje que ele Não, vem atiçar ele, né? Falar de Paulo. Não, por isso é que eu digo, para ler Paulo e estudar e dizer assim, eu entendo de Paulo, você vai ter que ler 3 a 4 vezes. E não só um livro. Porque, por exemplo... Não, tem que ler todas as cartas. E interpretar, né? Eu li, gostei e fiquei. Nas cartas? Não, eu fiquei na aceitei biografia dele. Aceitei ele como verdade. Por quê? Nessa ida, foi falado aqui,
que todos os seguidores de Jesus tiveram o mesmo fim. Foram Martirizados. foram martirizados. Será que todos sabem como é que Paulo morreu? Ele morreu dentro de quando ele foi dar uma palestra, dentro de um que eles chamavam de túmulo, né? Que era uma Catacumba. catacumba grande. Lá dentro ele estava trabalhando e de repente os soldados chegaram e pegaram. Morreu jovem? Como? Jovem? Não. Ele devia ter uns 50, 60. Naquela época já era Pra velho, aquela já era idade, idade, já era idoso. já era- Ah, hoje em dia Ele já era bem franzino. Já era ancião. Naquela época. E como é que ele foi morto? Decapitado. Pegaram ele pelos cabelos, que ele tinha cabelos longos e degolaram. É. Quem se aproximou muito dele foi Lucas, né? Lucas acompanhou É. o final da vida de... Os dois eram muito amigos, assim. Sim, É. Se exatamente. entendiam muito bem. Sim. O Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos saiu por interferência De de Paulo. Paulo. Né? O grande amigo dele foi Barnabé, né? E aí tem dois evangelhos que vêm dele. Tem o sobrinho de Barnabé, que é o Marcos. É. Então, Marcos e Lucas, os dois foram discípulos do Paulo, né? Mas você falou de Maria. E nós todos gostamos de falar de Maria, né? Pouca gente sabe como é que Maria morreu, né? Ela não morreu. Ela foi botada numa cama e ali ela sucumbiu. Quem é que fez essa cama? Quem é que preparou essa casa? João. Ela morava João. com João. Ela morava com ele e ele preparou tudo para que ela não saísse para fora, porque ele sabia que ela ia ser maltratada. Sim. Então ela deveria ficar ali. E aí mandou construir uma casa de pedra. O Lucas tem uma palestra sobre ela, já falou aqui já? Já falei. É? Ele mandou construir uma casa de pedra e lá dentro dessa casa ele fez o lugar onde ela Ficaria. ficaria, um corpo, né? Que até então o espírito já tinha subido. Só que ela não foi, como muita gente diz que ela foi assunta ao céu, né? Ela não foi, o corpo dela ficou lá, né? Sim. Sim, não. Mas O único corpo que não acharam até hoje eu tenho um foi livro só de Maria. O evento mais bonito que aconteceu, ela morava com o João lá e eles tinham uma casa de cura, assim, né? Toda a pobreza subia o morro lá para ser curado pela Mãe Santíssima, né? E um dia apareceu um mendigo lá, né? A aparência era de mendigo, né? E não, ele disse que não queria nada, ele não veio pedir nada. E ela disse, mas todo mundo vem pedir aqui, por que tu não veio pedir, né? E aí, mas só que aquela criatura começou a falar, que era Jesus, né? E começou a envolver ela naquela energia, né? E daí ela entendeu, né? Quando ela entendeu que era Jesus, ela viu que era Jesus, né? Daí ele disse para ela, né? Eu vim te buscar, mãezinha. Me arrepiei, chorei um monte quando fiz essa palestra. Maria Madalena Foi morre ali, com ela. foi ali do lado da capela dela, da casa onde ela morava, debaixo de um pé de, como é que é essas? Então, Oliveiras. Oliveiras, Maria Madalena também vai até ela, né? É. E morre com Maria daí. Nani, tá assim, pensando, onde é que esses caras buscam tanta informação? Do que foi seu Newton? Você deve estar pensando, onde é que esses caras buscam tanta informação? Não, vocês são fabulosos. É muito bom escutar todas as informações, aprender coisa nova. E quando a caravana, Lucas, quando a caravana estava levando ela, né? Ela resolveu visitar Isso. os porões, né? Ela foi ajudar também aquelas mulheres que estavam sendo enviadas para a arena. Ela foi visitar os ser porões. assassinadas. E aí ela inspirou, né? E aí o pessoal entrava na arena cantando. Cantando. Imagina
fé, você está indo, você sabe o que vai acontecer, você está indo para o abate e você vai com uma fé cantando. Imagina o pessoal que volta do que está acontecendo. Compreenderam. E aprenderam a É o amar. essencial. Né? É o essencial. Gente, obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. De verdade mesmo. Eu espero que você tenha ficado satisfeito do que foi falado, da mensagem que você trouxe, e já que você chegou uma hora que parou e disse que nós devíamos de interagir. É isso aí. A gente fez esse trabalho que você pediu e você viu que a participação do pessoal, quem não participou diretamente com o verbo, mas ficou ouvindo, prestando bem atenção no que estava sendo falado. E eu espero que tenham gostado. Agora é com você. Bendita a tua saúde, querido. Muito obrigado, Guto. Obrigado.